Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do nosso podcast Heróis do Dia a Dia. Este podcast foi criado e pensado para aquelas pessoas que têm no nosso dia a dia um desempenho bastante relevante, mas que normalmente, por fazerem parte do nosso dia a dia, não temos aquela percepção e aquele cuidado de perceber o quão elas são importantes para nós. Então, é que reunimos aqui a equipa toda e pensamos em criar aqui um espaço, um ecossistema em que nós vamos valorizar e vamos conhecer um bocadinho mais daquelas profissões, daquelas pessoas que são, sem sombra de dúvidas, grandes heróis do nosso dia a dia, e por isso é que estamos aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Mauro Edson e hoje estou aqui a estrear este podcast, ok, que é Heróis do Dia a Dia, e tenho como convidado o meu amigo Michel Faria. Michel, antes de mais, meu irmão, muito obrigado por teres aceito aqui o convite, fazes parte desse momento importantíssimo para mim. Portanto, és o primeiro convidado e por isso eu me sinto muito honrado por ter-te aqui. Portanto, o Michel é músico, é cantor, é professor de música, e ele vai nos desmistificar aqui um bocadinho mais o que é ser, então, um herói do dia a dia. Tu não consideras, mas eu considero-te um herói, porque o que tu fazes é incrível. E hoje vamos desmistificar, vamos conversar um bocadinho sobre isso e vamos conhecer um bocadinho mais aquilo que tem sido o teu trabalho ao longo da tua vida. Antes de mais, eu queria que te apresentasses e falasses um bocadinho do que é o Michel. Sim. Ok, Faria, como é que começaste nessa carreira musical, que acabei já por desvendar, pronto, então, mas pronto, o que é que tu fazes aqui e porque é que foste escolhido para estar aqui hoje, para conversarmos um bocadinho por causa desse teu trabalho incrível, Michel? Sim. Antes de qualquer coisa, quero agradecer pelo convite, tá? Quero dizer que para mim é um momento ímpar. Eu, assim, primeiro podcast que eu apareço na minha vida. E a gente, como o Mauro Edson falou, né? Como você falou, a gente faz tantas coisas que a gente não sabe, né? Não consegue mensurar até onde as coisas que a gente faz chegam. E para mim eu fico muito contente em saber que eu faço parte desse projeto, que é um projeto muito bacana. Obrigado. Muito legal mesmo. Agradeço pela ideia, não só por mim, mas por todas as pessoas que vão passar aqui, que inclusive esse camarada também tem uma história de vida. Temos que fazer um podcast com ele. Essa era boa, né? Então já é uma sugestão. Uma sugestão já agora, né? Os próximos podcasts. Não, mas eu aqui quero ficar mesmo a conhecer, porque assim, eu estou aqui na condição, Michel, de conhecer e aprender, mano. Tipo, eu acho que, como eu disse na introdução, existem pessoas incríveis, mano. Tu és uma pessoa incrível pelo trabalho. É verdade, pelo trabalho que tu fazes, pela maneira como levas e relacionas-te com a música, pá, é incrível. Tu já estiveste no topo e a nível de fama e de popularidade, mas também já estiveste aqui, percebe? Hoje consegues mensurar os dois lados, e é isso que nós vamos desmistificar, porque às vezes a ideia que nós temos dos músicos é uma ideia de glamour, é uma ideia de boemia, e tu, pá, mostras que não é bem assim. Não é bem assim. Há muito pano para essa manga, não é? Então, continuando. Não, mas antes, é para te apresentar. Sim. Sou brasileiro, né? Sou nascido lá no Rio de Janeiro e vivi durante um bom tempo numa cidade chamada Duque de Caxias, onde que eu sou nascido e criado. E logo com os meus 20 e poucos anos eu migrei para Jacarepaguá, que é a Zona Oeste, e fui morar muito próximo da Cidade de Deus, que é muito famosa nos filmes, do Zé Pequeno e por aí vai. E passei a metade da minha vida naquela cidade, onde que foi também uma grande escola, amadurecimento, onde que a gente conheceu a realidade da vida ali, através da comunidade, né, da favela, né, a famosa favela ali no Rio de Janeiro. Então, hoje já tenho... Essa é boa. Isso aí, de então, vida. Já tenho uma experiência, já tenho uma experiência de vida. E como o Mauro Edson. Mas não são as mulheres que têm receio de falar da idade? Também, então. Não, eu não tenho problemas. Então.
Não tens problema. Já Não, pronto. não. Também isso é um detalhe. Sim, mas não- só para dizer que és um homem experiente, Sim, não é? sim. Não és um moleque, não é? Já passei dos meus 20 anos, já tô aí chegando nos 40, já passei dos 40. Mas não parece, meu. Parece humilde. É. E já tô bem feliz, bem experiente, como tem falado aqui, já vivi muitas coisas, já, assim, claro que a gente vive num processo de transformação, vivemos dia após dia, cada dia é um dia, cada hora é uma hora, e temos que aprender, mas também temos muito que passar, e vai ser muito legal poder contar um pouco da experiência do músico, né? O que o músico faz, a forma que o músico vive, se vale a pena, se a questão do músico é só dinheiro, se a questão do músico só fama, né? É fama, é glamour, se ele vive mal. Eu acho que é muito importante a gente debater sobre isso e mostrar que o que é ser herói do dia a dia, né? Será que essa profissão nos traz esse rótulo de ser herói do dia a dia? Eu acho que isso é muito interessante. E vai ser um papo bem bacana. Vai, Michel. Olha, eu vou só te dar aqui um enquadramento, e aliás, até as pessoas que estão a ouvir. Porque que, imagina, no primeiro episódio eu chamo um cantor, um músico, um instrumentista para ser num programa, num podcast que é de heróis do dia a dia, porque acaba por ser, de certa forma, um clichê. O músico é aquela coisa, já é herói, já é a estrela, mas não. O que eu vejo, e principalmente tu, porque fazes música de bar, não é? Sim. Fazes música ao vivo, portanto, tu carregas uma energia, uma responsabilidade. Porque, por exemplo, vamos só imaginar que alguém vá para o bar, não é? Porque está estressado e quer beber uma, quer descomprimir, quer tudo menos está numa condição muito, muito em baixo. E tu com a tua música, Sim. e tu com a tua energia, Então, poder contagiar essa pessoa, pô, eu acho, isso é só um pequeno aspecto, porque eu já te conheço, eu sei que tu tens muitas outras coisas aí que fazem de ti, na minha opinião, um verdadeiro herói. Mas só isso por si mesmo é um trabalho incrível, que às vezes as pessoas não têm essa percepção. E vou-te dizer mais, Michel, às vezes, e já aconteceu comigo, do tipo, tá num bar e dizer, toca aquela, já bateu a hora, mas toca ainda aquela, eu quero ouvir a outra. E sem ter o mínimo de respeito, que é uma pessoa, é um profissional, como se fosse um mecânico, como se fosse é incrível. E eu quero que tu fales sobre isso. Eu quero que tu nos expliques isso com detalhes, por favor. Então, levando já pro lado músico, né? Porque... Não, mas antes de mais, desculpa lá, com todo o respeito, Michel, o teu primeiro contacto com a música, foste para a Cidade de Deus, não é? Para então, Duque de Caxias, não é? Não, estavas em Duque de Caxias e foste para... Jacarepaguá, Isso, que é perto então, da Cidade de Deus. Então, como foi o meu primeiro contato? Eu sou um privilegiado de famílias de músicos. Okay. Então, a minha mãe era cantora, ela cantava em festivais, ela cantava música gospel, músicas evangélicas. E o meu pai, ele tinha essa noção, ele era também músico e tocava violão e incentivava total a minha mãe a essa carreira. Eu sei que o teu irmão também. Sim, nós somos compositor, bom compositor. Bom músico e bom compositor. E então, a minha mãe sentiu essa necessidade de carregar um músico com ela. Só que na época, a gente era muito jovem, muito novo e não tinha esses recursos que tem nos dias atuais, que é essa questão da internet. Hoje, na época, para aprender, nós tínhamos que comprar aquelas revistinhas e as músicas que a minha mãe cantava não se vendiam nas revistinhas. Qual era o estilo que a tua mãe cantava? Ela cantava música evangélica. Gospel. Isso, música gospel. Gospel, ok. E o que aconteceu? Então, ela viu ali a necessidade de ter músicos. Então, o que ela fez? Ela começou a investir isso já com os meus 12 para 13 anos. Ela começou a investir na aula particular. Então, vinha um professor para nossa casa ensinar eu e meu irmão. E por isso que eu já quero indicar, não tirando sardinha para o meu lado, mas eu quero indicar, sim, a importância na educação infantil, né, no caso nos jovens, né, nas pessoas, nas crianças, a introdução da música, porque a música já começa por aí, né? Se transformar, né? A música, eu sou muito fechado, muito tímido, então a música me fez abrir esse leque de amizades. Por quê? Porque eu ia para a escola, eu sabia tocar 1 ou 2 ou 3 músicas e aquelas 2 ou 3 ali já faziam um efeito na escola. E como eu era um menino tímido, fechado,
aquelas 2, 3 músicas faziam com que eu interligasse com outras crianças. Outras pessoas. Então, ou seja, aí aprendi algumas músicas, né, com muita dificuldade e comecei a tocar para minha mãe. Eu me tornei músico da minha mãe. Onde que a minha mãe ia eu com meu violão, meu irmão, e a gente ia cantar para ela, tocar para ela. Mas isso com quantos anos, Michel? Eu tinha aproximadamente uns 12 para 13 anos. Mas tu gostavas disso ou foi meio que uma obrigação? Não. A princípio, eu nunca gostei de música porque a gente era criança na época, 12 anos ainda era futebol, criança, né? Queria brincar, queria me divertir e não queria nada com a música. Tipo, a música... Mas a música não é divertida ou era muito rígida para ti? Então, naquele momento era rígido, por quê? Porque eu tinha outras prioridades. Então, hoje, um ponto negativo, quando a gente fala sobre alguns temas, é a obrigatoriedade. A música, para mim, era uma salvação, porque ela me interligava a outras pessoas, mas que não era, naquele momento, a minha prioridade. Ou seja, eu preferia jogar bola, eu preferia brincar, preferia estar com os meus amigos do que estudar música no meio de semana, do que estar com envolvido. Porque aí está um ponto, né? É estudar música. Sim. A música não é uma coisa leviana. Sim. Pois, embora muitas pessoas tenham essa ideia, algumas pessoas distraídas, vamos assim dizer, Sim. ou menos informadas, pensam que música é só alegria. Então, mas não, tem um estudo, que está sempre intercalado e que acompanha esse processo, né? É como uma profissão. Sim, naquele momento, a música era como se fosse um auxílio para uma pessoa. A música ainda não tinha internalizado em mim. Correto. Então, ou seja, eu precisava aprender para poder acompanhar a minha mãe. Okay. Então, ou seja, a música ainda não tinha feito o efeito necessário naquele momento. Compreendo. Mas sendo que a música, ela trazia uma libertação. É como se fosse, exemplo, você vai sair para a noite, mas você sabe que a noite não é bom, mas você vai. Aí chega na noite, você conhece pessoas, você troca ideias, aí você vê, não queria estar aqui, mas aqui é bom. Porque me levou a outros níveis, a outros conhecimentos. Então a música para mim naquele momento sempre foi isso. Tipo, isso na Cidade de Deus? Não, isso em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias, Duque de Caxias. Então, e quando é que tu disseste, isso é bom? Então, quando é que o bichinho... Depois de um certo tempo, foi se passando os anos e eu fui, assim, com os meus 18 para 17 anos, eu comecei a tocar num grupo de samba na minha comunidade em Caxias, e aquilo foi se tornando um pouco mais sério. Por quê? Porque eu tinha compromisso com outras pessoas. Não só com a tua mãe? Não só com a minha mãe. Tipo, aí eu já parei de tocar para minha mãe na altura e comecei a tocar, entre aspas, meio que profissionalmente, porque tinha ensaios, então eu tinha cachê? Tinha cachê, era mínimo, mas tinha. E as coisas começaram a internalizar como uma profissão quando eu fiz a minha faculdade. De música? Não, eu fiz pedagogia, sou pedagogo. E nós vamos tocar nesse assunto. Sim, aí foi mais uns 15 anos depois. Ok. Entendeu? Okay. Aí que eu senti, poxa, eu sou músico. Aí eu já tinha quase... Qual foi o clique? Dizer, peraí, eu sou músico. Por quê? Quando é que sentiste isso? Por quê? Porque existe um bloqueio, tipo, isso eu aprendi depois de um tempo, que quando você faz o que você não gosta, ele é momentâneo. Desculpa, não percebi o que disseste. Quando você faz o que você não gosta, é momentâneo. Um exemplo, você trabalha num determinado setor que é por necessidade. Eu estou aqui porque eu preciso. Chega um certo tempo que você meio que, poxa, não estou aguentando mais, você fica meio que de saco cheio. Agora, quando você faz o que você gosta, isso já não se torna música, não se torna trabalho. Isso se torna prazer. Então, quando eu me formei, que eu tive essa oportunidade de poder trabalhar com o que eu gosto, que até então, com o decorrer do tempo, eu fui vendo que eu comecei a gostar, falei, poxa, cara, a música é bom trabalhar. Então, quando eu comecei a somar o meu lazer com o meu financeiro, aí, eu falei, já era. Agora a minha área é a música. Como vocês dizem, perdeu. Já era, perdeu, exatamente. Aí foi quando eu trabalhava numa obra, ou eu trabalhava num comércio, ou numa fábrica, as coisas não se encaixavam.
Então, ou seja, no começo eu fazia um trabalho e somava com a música. Ok. E no meio tempo ali eu estudava, me aprimorava, fazia alguma coisa, as coisas iriam se multiplicando, musicalmente falando. Quando eu ia ver, eu já estava muito mais feliz fazendo as coisas com a música do que com outras coisas. E quando a gente fala música, né, até adiantando um pouco, a gente fala numa ramificação. Tipo, são vários setores, né? Até quero também deixar um grande recado, né, um recado legal para você que quer aprender ou quer entrar um pouco nessa situação da música. A música não é o profissional. Às vezes a gente pensa assim, para eu ser músico igual o Mauro Edson ou igual o Michel Farias, eu vou ter que estudar. Tem que Ele que é o meu professor, já viu? Vou ter que fazer muita coisa. Não, o músico é aquele que ama e que quer e que se permite viver daquilo. Teoria musical, né? Se você entender o que significa música... Campo harmônico. Não, assim, trazendo a coisa mais leve da música, né? O que é música, né? As pessoas me perguntam, mas eu não gosto. O que é música? Música é nada mais, nada menos que a arte que manifesta um sentimento da sua alma mediante um som. Então, se você está aqui sentado, se você cismou de bater na mesa para acompanhar alguma coisa, você já pode se considerar músico. Mas isso é uma pergunta que eu ia te fazer também. Sabes porquê, Michel? Porque assim, por exemplo, para tu seres advogado, para seres médico, tu precisas de fazer uma universidade e na música também tem. Há pessoas que estudam isso, né? Sim. E fazem, por exemplo, tem o médio que é o conservatório e depois fazem uma universidade. Há pianistas, desculpa, tem aqui uma coisa no meu olho, mas pronto. Pianistas e tudo mais. Entretanto, existem, quer dizer, um músico pode ser músico sem ir para a universidade, mas um advogado não pode ser advogado sem ir para a universidade, por exemplo. Por isso como é que a gente explica isso, meu? Então, por isso que eu me identifico com esse tema do podcast. Por quê? Porque, como eu falei, quando você faz o que você ama, isso não é mais profissão. Muito bem. Se você, um exemplo, um músico hoje renomado, que toca em orquestra e por aí vai, existem os pré-requisitos para determinado setor. Então, ou seja, se você quer trabalhar num estúdio, gravando e produzindo equipas e grupos, necessariamente você vai precisar ler uma partitura, necessariamente você tem que entender sobre essa questão do campo, você vai chegar lá com o seu instrumento e vai ter lá um material, um conteúdo que você vai ter que dominar. Exatamente. Agora, existe aquele rapaz que nunca foi em escola, que canta uma música e você chora. Como é que se explica isso? Então, É tal coisa. Aí como que eu vou falar que aquele cara não é músico? Como existe o graduado, aquele cara que é muito estudado, que não tem essa veia musical. Que ele vai sentar, vai resolver aquele problema, vai pegar o instrumento dele e vai embora. Como tem aquele cara que nunca estudou, que vai sentar, você vai ter prazer, você vai chorar com ele e ele vai embora depois. Não, porque é verdade, meu. Há músicos que quando cantam, e não, estamos a falar de cantores, há pessoas que quando tocam algum instrumento, pá, tu sentes uma conexão, uma energia incrível, meu. Eu acho que é mesmo de alma, não é? É uma coisa que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue... Pera, eu vou fazer uma pausazinha. Espera só, Michel, eu estou aqui com uma dúvida. Não, está tudo bem. Estava a pensar que não estava a gravar, sabes? Alguma coisa ficou aqui estranha. Mas pronto, acho que está a gravar, sim, senhor. Se não tiver, estamos tramados. Tudo que nós falamos, esquece. Mas está a gravar. Eu penso que sim. Deixa-me só confirmar. Deixa-me só... Eu acho que quando o Vitor chegou, as coisas mudaram aqui. Vitor, então... Stop breaker, não, está tudo bem. Está tudo a gravar. Tá. Bom, mas pronto, vamos então evoluir aqui. Fantástico. Essa introdução musical eu acho que é muito boa. Pronto, começaste a tocar profissionalmente. Então, o que tu sentias? Há 10 anos atrás... São vários pontos que particular, que me fez me tornar músico. O amor da música sempre teve comigo por causa da minha criação. Mas, particularmente, muitas coisas me fez me direcionar à música. Uma dessas coisas foi o amor, a paixão, a vontade. Outras coisas foi a necessidade. De quê? Financeira? Sim, financeira. Por quê? Porque eu trabalhava e, ao mesmo tempo, trabalhava com a música.
Então, ou seja, era uma segunda renda, Ok. como as pessoas dizem, né? Tipo, eu tinha o meu trabalho e a gente pode, de repente, falar depois sobre os meus trabalhos. E no final de semana, à noite, a gente se reunia tal para estar ali com os amigos e fazer mais algum dinheiro. Mas uma coisa, assim, primordial era a companhia. A Como companhia assim? de quê? Dos músicos? Não, da música em si. Ok. Por quê? Porque, como eu estou te falando, a música é a arte que manifesta o sentimento da nossa alma. Ok. As pessoas, ela tem uma visão de que o músico famoso, o músico profissional, a pessoa que está ali atuando no palco... A estrela. A estrela. As pessoas, eles acham que aquele cara é o cara mais feliz do mundo. Não, porque ele tem que passar a felicidade, né? A Isso. alegria. E ó, eu não vou ser contraditória, porque ele pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas nem sempre ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ok. Então existe uma caminhada, é o que eu sempre falo. O palco, né, para o cantor, para o músico, para o artista que está lá, ele é como se fosse a resposta de toda aquela trajetória. Ok. Ou seja, como se fosse a confirmação. Pô, se eu estou aqui foi porque a minha caminhada... Houve uma trajetória. Isso, deu certo. Ok. Agora, Michel, deixa-me só te fazer aqui uma pergunta. Pronto. Ok. Músico. Eu pergunto-te. O que que... Pronto, já me explicaste que o músico é alguém que transmite emoções através da música, certo? Muito bem. Ia-te perguntar, na tua opinião, qual é a visão que as pessoas, que os meros mortais, não é, têm em relação ao músico? Como estavas aqui a começar a falar sobre a questão da energia, da felicidade. Sim. Qual é a visão que tem e qual é a realidade? O Então, que é ser músico? O músico, ele é o cara, a pessoa músico. Ele é o cara que se torna assim um personagem para aquela situação. Ok. Como assim? Ele é um cara que ele tem que levar aquilo que se pedem, né? Uma profissão. Então, ou seja, se você está atuando, você tem que ter a consciência que as pessoas estão ali para te assistir. Então, por mais que você esteja bem ou mal, na visão, você tem que passar aquela situação para quem está te assistindo. Então, o que é ser o músico na visão público? O músico é o cara que vai resolver os teus problemas emocionais, sentimentais e por aí vai através do som. Olha, vai resolver ou vai aprimorar? Eu gosto de Tim Maia. A minha esposa me diz sempre que quando eu ouço Tim Maia, deprimo. Então, eu vou te falar... Ele vai resolver ou vai... Então... Porque eu gosto dele, mas a letra dele, a música do Tim, é aquela coisa, tá sabendo? Porque, ó, como você bem resumiu, eu acho que existem vários segmentos de músicas, de músicos e como se fossem vários ritmos musicais que te faz refletir sobre a letra. E tem segmentos que te faz refletir sobre a melodia. Exatamente. Tipo, poxa, eu como músico, como instrumentista, às vezes eu não sei nem o que o cara tá cantando, não tô prestando atenção na letra. Mas aquele arranjo que ele fez ali, foi legal. Então o músico em si, ele tem essa função de transformar aquele ambiente para um lado positivo. Porque ninguém vai num show que é ruim. É verdade. Entendeu? Quem sai da sua casa... vou ver aquilo que não me dá nada. Não vai. Alguma coisa, ele vai para lá porque tem alguma coisa que é interessante. Nem que for de graça, né? Para ele. E uma coisa assim que é muito legal na história do herói, né? Do herói do dia a dia é isso. É essa responsabilidade. Eu, como músico, eu digo que já teve dias que eu subi para atuar com vontade de chorar, mano. Tipo, com problemas em casa, com problemas no meu segundo trabalho, com problemas de saúde, quantas e quantas vezes... Financeiros. E a gente chega lá na hora e vamos, e aí e tal, e interage. Então, a vida do músico é uma vida... Para os outros. Exatamente. Mas também, e tu sentes isso também de certa forma, portanto, passas essa energia para os outros, mas também voltas para casa renovado também? Aí vem essa questão que a gente falou, sobre quando você faz por amor. Por quê? Porque quando você vai atuar, todos os seus problemas ficam embaixo, fica fora da porta. Então você chega lá, às vezes com uma carga, e quando você vê a alegria das pessoas, essa alegria vai te contagiando. Quando vê você tá sem voz, às vezes você tá com a mão cansada, tá
com alguma preocupação e aquilo já foi e tu tá contagiado. Esse é o poder da música. Esse é o poder da música. Agora, me diz uma coisa, não é só alegrias, como é lógico. Sim. Qual é o outro lado do músico, de ser cantor, instrumentista, que eventualmente as pessoas não conhecem e que eu acho que tu tens propriedade para falar sobre isso? Problemas começa aí na condução. Entendeu? Na condução. Tipo um músico que atua. Tipo um músico que tem que carregar o seu som, tem que carregar ali os seus instrumentos, começa por aí. O cara, ele tem que ter um carro, o cara, ele tem que ter um bom som, porque você quer ouvir um bom som. O cara tem que ter disponibilidade. Por quê? Porque às vezes o cliente quer pagar, mas não quer saber se o cara pode ou se não pode. E o cara tem que ter um nicho de música, o cara tem que ouvir músicas, o cara tem que gostar de tudo. E o cara tem que estar bem com ele. Aí eu falo sobre a questão família, tá? Eu assim, não sei se vai ser agora, mas a gente pode falar um pouco mais pra frente. À vontade, não, fica à vontade. O músico, ele é um cara, como a gente bem conversou, ele é um cara um pouco solitário. Contrasta muito, né? Sim. A ideia é que a gente vê um músico, é um gajo popular, sim, é um gajo... Mas não é bem assim. Por quê? Porque ele vive a vida no final de semana de trabalho. E no meio de semana, geralmente, ele descansa. Então, ou seja, nos momentos de festa, com família, ele não está em casa. Só que, assim, o que eu gostaria também de falar? Às vezes a gente pensa assim, poxa, então eu não quero ser músico. Não é isso. A linha não é essa. A linha é que nós somos diferentes. Nós temos uma função. E a nossa função é poder alegrar pessoas. Se isso te faz bem, se você é feliz com isso, você é músico. Se te traz alegria pegar teu instrumento e dentro da tua casa poder tocar e te fazer bem, você é músico. Você é músico. Se isso se torna uma obrigação a ponto de você falar, poxa, mais um final de semana aqui, poxa, mais... Então, você tem que estar revendo algumas coisas. Aí mas diga-me só uma coisa, Michel, analise uma coisa. Até o médico... Sim. O médico também tem que pagar esse preço, né? Sim. Por exemplo, o enfermeiro, o bombeiro também tem que pagar esse preço. Então. Tá vendo? Imagina, estar num ambiente de família, um médico, um especialista, super, hiper, mega, e eu vivi isso, como o padrasto era oftalmologista, portanto, e às vezes estávamos num convívio familiar e ele era especialista, super, hiper, mega, e ligavam numa clínica, olha, tens que vir fazer uma cirurgia. Sim. Estás a ver? É o preço a pagar, né, pela profissão que a gente escolhe. Sim. Muita coisa. E por isso que eu enquadro todos esses caras como um herói do dia a dia. Não é? Porque é como a gente olha um médico com um carro muito legal, com uma casa muito top, às vezes com um salário muito bom, mas a gente não imagina o preço que ele pagou ali. Yeah. E às vezes vai pagar até o fim da vida dele. Não, tem que estudar sempre. Aliás, o Tim Maia, como já falamos, já referenciamos aqui, que para mim é, sei lá, eu gosto dele. Não sei, eu acho que é muito o estilo dele de vida, enfim. Ele falava muito sobre isso. Há até um vídeo que passa, né? Se você quer ser músico, desista, não sei quantos, e vai fazer outra coisa. Agora, se você quiser sofrer, você vai ter que estudar mais com o engenheiro. Sente-se isso? O músico tem que estudar muito mais com o engenheiro, com o professor. Achas que isso é verdade ou é puxar um bocadinho a brasa para a sardinha do músico? Então. Achas que eles têm mesmo... Não, eu estou a dizer, eles estão a mandar bola, mas porque eu também me enquadro nisso, mas eu queria saber de ti. Então, eu, no meu ponto de vista, sim. Por quê? Porque o músico, como eu já falei, ele acaba que ele trabalha em várias vertentes, ele é obrigado a se atualizar sempre. Como a gente está focando no artista, naquele cara que está no palco, então imagina ele cantando as músicas que ele aprendeu há 30 anos atrás. Isso é uma cena, meu. Pode funcionar? Pode. Não estou falando que não pode, mas para aquele público. E o público, ele vai se atualizando. Certo. Mas pô, o que era bom era lá nos anos 80. Do meu avô. Os anos 80 era bom. Sim, e você vai conseguir trabalhar. Mas para aquele público. Exato. Se aquele público, de repente, não tiver naquela cena, então você esquece. Não, aconteceu isso comigo, desculpa só te cortar, Michel. Eu estava em Cape Town, na África do Sul, e levei o meu violão, sempre levei o meu violão, onde eu vou, sempre levo o meu violão, e tinham várias pessoas de várias nacionalidades, eu vou fazer um som. Tirei Tim, tirei Tom Jobim, E uma amiga brasileira disse, Mauro, você está tocando música da minha avó, mano. Toca alguma coisa, meu. Sim.
Eu disse, é o que eu sei, e é tal coisa. Não, a não atualização, ou seja, o músico tem que estar sempre atualizado. Sempre. Então, essa é uma dos pontos-chave da música. Ok. Porque, como você falou, eu toco em bares, toco em café, tem que toco estar em atualizado, meu. E lá é tipo um festival de pedidos. Então, eles sentam lá e pedem desde de anos 80 até ano 2022. A música foi lançada ontem. E você tem que saber. E a gente tem que saber. Não funciona, não sei. Não funciona, não sei, né? Então, se você faz isso, você fecha uma porta. E essa porta pode ser fechada de uma forma emocional, de uma forma total. É aquilo que a pessoa quer ouvir, precisa de ouvir. Meio que vocês funcionam como um terapeuta, meu, né? Vamos Muita assim coisa. dizer, né? Tipo, é o que a gente está falando. Existem várias relações. Tipo, eu toco para toda a gente. Muito tipo, para mim não existe essa questão, eu só toco isso. Não, eu toco para toda a gente. E então, quando a gente consegue visualizar isso, enxergar que nós somos realmente um portador, a gente entende que existe essa necessidade. E quando a gente consegue, né? Porque, infelizmente, trabalhar com a música é complexo, e a gente vai falar sobre isso. Exato. E quando a gente consegue ter tempo para isso, a gente consegue direcionar a nossa vida para isso, para ouvir, para pesquisar e tal, aí sim, aí a gente começa a entender o que é ser o profissional da música. Porque uma coisa é você ser músico, outra coisa é você ser profissional da música. Olha, vou só fazer um breakzinho. Pessoal, nós estamos aqui em conversa na primeira edição do nosso podcast, que é Heróis do Dia a Dia, em que nós falamos... podes te servir um bocadinho, podes ficar à vontade enquanto eu estou aqui a dar um recado ao pessoal. Portanto, nós estamos aqui nesse podcast, essa é a primeira edição, temos aqui o Michel Faria, é brasileiro, é músico, é cantor, compositor brasileiro. Entretanto, estamos aqui a falar um bocadinho do que é ser músico, na vertente daquilo que muitas vezes as pessoas não sabem, portanto, fora daquilo que é o normal, não é? Que é o show, que é o estrelismo, mostrar um bocadinho o outro lado do que é ser artista, do que é ser músico. Entretanto, eu quero aproveitar essa oportunidade, se chegaste agora, para dás um like aqui no nosso vídeo e também te subscreveres aqui. Ele já pegou no cavaquinho. Porque faz sentido. Sim. Bom, dás aqui um like no nosso vídeo, ok? E também comentares, perguntas que eventualmente tu tenhas, eu também vou querer responder e também vou contar aqui com o Michel para responder questões relativamente ao fato de ser artista, de ser músico. Entretanto, também a pedir que é para começares a seguir aqui esse canal, é novo, ok? Nós queremos trazer pessoas que no dia a dia delas fazem tarefas incríveis, ok? Que passam-nos despercebidas as tarefas, ok? E que nós queremos trazer essas pessoas para cá para conversar e principalmente desmistificar alguns conceitos que muitas vezes nós temos e preconceitos também sobre determinadas tarefas. Hoje estamos a falar com um músico, com um excelente músico. Eu sou fã. Aliás, conheci-te mesmo num bar, casual, tomamos uma, fizemos um som fantástico. Mas entretanto, pessoal, tenho muitas questões aqui a colocar. Pegaste o cavaquinho para quê? Ô, Michel, vais tocar alguma coisazinha? Eu queria aproveitar esse momento. Mas eu tenho muitas perguntas para ti. Vambora. Toquei queria cantar uma música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar? Eu me identifico e fala muito sobre a realidade de muita gente. Cantar só um pedacinho. Não queres molhar a garganta? Pode ser. Queres molhar? Pode ser. Então, pessoal, é isso mesmo. Vamos ouvir, então. Bora. Opa! Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espera ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas o meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Mas deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu posso levantar as mãos pro céu,
agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, o que eu tenho eu vivo, de mansinho lá vou eu. As coisas não saem do jeito que eu quero, eu também não me desespero, o negócio é deixar rolar. Aos trancos e barrancos lá vou eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, mas deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E deixa a vida me levar, vida leva eu. Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Olha, se fosse o programa do Jô, ia ser aquele coisa, né? Que vai ser... Uau, mano, que maravilha. Boa, gostei. Essa música, ela... Muita gente me pede pra tocar. Até te peço desculpa, porque esse final de semana foi muito evento, a gente tá cansado, sem voz. E vamos falar sobre isso. Mas assim, essa vida, ela reflete a realidade de muitos e muitos músicos. Porque a música, ela vai, profissionalmente falando, ela vai entrando na nossa vida de uma forma diferente das outras profissões. Muito bem. Tem muita gente que gosta e tal, e quer, e entra em aula, mas vai vendo o percurso e vai vendo que a música é uma coisa muito séria. Por mais que a gente pense que não, a gente começa a entender o poder que a gente tem nas mãos quando a gente fala de música. Não só nessa questão financeira, mas na questão de transformação. Não, calma só, Michel. Peço desculpas de cortar. Sim. E é só te perguntar. Pronto, são dois aspectos que eu ia te perguntar. E tocaste já. Sim. Na questão financeira. Diz-me só uma coisa. O advogado vive. Sim. Paga as contas. Sabemos que não ganha mal. Sim. Um médico, enfim. Mas o músico... Então, o músico... O músico consegue viver da arte que faz? Então, eu vou falar assim... Ou da profissão que faz? Então, eu vou falar assim, 100%, tá? Vou falar músico como uma vertente 100%. Se a gente for botar 100% dos músicos, 25% vivem muito bem com a música. 25%. 75% sobrevive da música. O que seria sobreviver da música? É aquele que consegue fazer alguns eventos, é aquele que consegue gravar alguma coisa. Mas agora, pouca gente realmente consegue viver plenamente da música. Por quê? Porque existem várias questões. A primeira questão é não só o talento, mas a sorte. Diferente das outras profissões, o médico, por exemplo. O médico, ele fez a faculdade, se ele exerce entra numa bem, ordem dos médicos... Acabou. O cara faz um concurso, alguma coisa, o cara vai lá e consegue. O músico já é diferente. O músico, ele tem um apelo popular. Se o público gostar dele, se ele conseguir uma produtora, se ele tiver uma estrutura, ele consegue chegar. Sabe por que eu te faço essa pergunta, Michel? Eu sempre quis ser músico. Sim. Né? O meu sonho sempre foi... Eu comecei a fazer teatro, mas o meu sonho sempre foi ser músico. Sim. Mas eu meio que... A minha família me desincentivou, mano. Sim. Do tipo, Oi, acorda. Foi um tempo, acorda, músico, esquece. Sim. Eram as referências que eu tinha. E eu perguntei uma vez à minha mãe, disse, mas porquê? Eu quero fazer isso. Ela disse, olha, repara uma coisa. O músico hoje tem, amanhã não tem. Ok? Hoje tem show, hoje tem álbum, hoje tem, amanhã não. E como é que vais fazer quando for o dia não? Sim. E agora eu te pergunto, como é que tu fazes? Isso. Porque eu sei que quando é que o dia não? E como é que tu geres isso? Então, isso é verdade, tá? E eu concordo muito com essa afirmação da tua família. Por quê? Porque o músico, para ele conseguir estourar, ele depende de uma série de questões. Então, até ele chegar aonde que ele chegou, é muito difícil. O cara, vou botar um músico para estourar hoje, ele tem que estar na época do som dele. Como assim? Um exemplo, o cara hoje, digamos que hoje aqui em Portugal, o que está se sobressaindo é a música pimba. Um exemplo. Por exemplo. Se ele canta reggae, se ele Esquece. canta soul, se ele não migrar para música pimba, ele não consegue.
Então, ou ele canta o que está rolando naquele momento e estoura, ou dificilmente ele vai conseguir estourar. Então, a música, ela tem disso. Mas só que eu vivi isso também. Mas só que aí eu pensei fora da caixa. Eu falei, poxa, calma aí. A música, eu posso trabalhar com ela fazendo shows, mas eu também posso dar aula de cavaquinho e violão. É isso que nós vamos entrar daqui a bocado. Quer dizer, no teu caso, criaste aqui uma alternativa quando não tiveres no UAU, não é? Sim, existem outras coisas. Quais, por exemplo? Então, que até pode ser uma dica para quem quer ser músico. Sim. E tem esse bloqueio que eu tive, sim, na minha família, que sim, eu tive, tipo, ei, arte, na minha família, arte, tipo, esquece, quer ser ator, estuda aí. Sim. Tá. Então, ok, então, no tem meu outras caso, alternativas. No teu caso, no meu caso, a primeira coisa que eu fiz, fora de atuar, fazer eventos, foi dar aula de cavaquinho e violão. Para quem? Para os meus amigos de escola, para minha galera que estava ao meu redor. Ou seja, aprendes e depois ensinas. O pouco que eu sabia, eu comecei a ensinar. Não deu muito certo. Por quê? Porque eu não estava preparado para aquilo. Mas tu eras formado em pedagogia? Não, até na altura não. Ah, ok, na altura não. Isso é uma coisa que eu ia te dizer, porque tu tens uma capacidade de... Aliás, o brasileiro, acho que o brasileiro, eu não sei, tipo, vocês tipo, têm um dom, um dom da comunicação, mas tu não. Tu tens uma... Agora, por acaso, eu não sabia que eras formado em pedagogia. Sim. Sabia que eras professor e tudo mais, mas não sabia que tinhas a formação, porque tu falas com uma didática, então, tu falas com uma metodologia, tipo, não tem como não perceber, estás a ver? Entretanto, isso antes de tu teres essa formação, certo? Sim, tipo, por isso que eu falo quando a gente, quando fala da música, ela tem uma caminhada como médico, por causa disso. Porque se eu só aprendesse a guitarra, o violão, para tocar para minha mãe, hoje eu estava em outra área. Entendeu? Então, qual seria, já? Não sei, porque eu não sei fazer nada. Pedreiro, cara. Na obra, gente, até peço desculpa a vocês, cara, que querem me chamar para trabalhar na obra da casa de vocês. Desculpa, mano, mas eu me machuco. Barbeiro tem que ter... Não dá, eu vou encher tua cabeça de caminho de rato, eu vou cortar errado. É música, não mano. Dá, o máximo que eu posso fazer, tipo, eu gosto muito de dirigir e tal, se tiver um carro, um caminhão, eu até faço algumas coisas, mas eu não sei fazer nada. Mas olha, sem fugir um bocadinho daquilo que nós estamos aqui a falar, sabes que tem essa ideia dos músicos, falamos um bocadinho isso, da boemia. Tipo, eu só sei cantar. Tipo, como só sei... Havia até uma música angolana de um cantor, eu adoro, Yannick Afroman. Ele falava e dizia assim, a mãe pergunta, ou a menina pergunta ao rapaz, o que é que tu fazes? Eu sou músico. Aprenda a música, não fazes mais nada. Então, tipo, como sempre, nós tivéssemos que ter uma segunda profissão, que isso não é suficiente. Então, até hoje eu sofro isso, tá? Até quero alertar vocês e não se preocupe com isso. Até hoje eu sofro isso. Nessa correria, eu fui me profissionalizando. Eu, com os meus 26 anos, eu trabalhava na área de marketing também. Ok. E eu era promotor de vendas. Eu trabalhava numa multinacional. Vendia bem? Vendia bem. Você tem cara que vendia bem, cara. Vendia bem. Você é o cara. Fazia muitos trabalhos e consegui chegar a um cargo bem elevado. Mas não era isso. Aquilo que eu estava falando no início. Não era isso. Eu gostava e tal, movimentava, mas não era isso. Então, aos poucos eu fui me encontrando, até que com 26 anos eu ia fazer minha faculdade de marketing e falei, poxa, não é. Não é isso. Aí surgiu no meu país uma oportunidade onde que a música ia entrar como uma matéria obrigatória na educação. Uau! Que era a educação musical e teria que ter esse curso de pedagogia. E para ensinar música? Na escola. Ok. Aí foi quando aí as pessoas começaram a falar, poxa, Michel, por que você não tenta, Até cara? porque já tens essa veia. Sim, pô, tá precisando e tal. Aí eu com 26 anos falei, poxa, é isso. Porra, 26 anos já tinhas de acabar a universidade. Então, na lei, né? Sim, mas mesmo assim... É difícil porque, assim, a gente não vai entrar nesse assunto, mas eu tive uma vida um pouco difícil. A minha vida pessoal não foi tão fácil. Né? Tipo, acabar os 21... Não tinha. A gente começou a trabalhar cedo, teve que correr atrás, tudo muito cedo. Então, ou seja... Como tu dizes, teve que tirar leite do quê? Da pedra. A gente teve que...
Tivemos que Você vender me areia no mata. deserto. Você me mata, Michel. Você me mata, sabe? Sim. Então, ou seja, e ali eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia. E quando eu terminei a faculdade, eu ainda trabalhava no setor de vendas, de comunicação, de marketing, e saí dali e fui trabalhar numa escola. Então, ou seja, já dava aula de violão, de cavaquinho. Na escola? Não, particular. Particular. E fui para a escola dar aula numa creche. Aula 44 horas de alfabetização, ensinando as crianças a ler e escrever. Isso com quase 30 Crianças anos. que não são tão crianças, não é? Não, crianças na educação infantil. Alfabetização. Isso, não, na ok, alfabetização. Tipo pré-1, pré-2, por aí, numa creche. Só que eu ia para a escola e como as professoras, a dona da escola já sabia que eu era músico, me direcionava para cantar músicas pedagógicas e tal. Então, eu era o professor de música que fazia horas de um professor de classe. Ok. Então, ou seja, eu comecei a pensar, calma aí, eu já Alto. dou aula de algumas coisas, dou aula numa creche, vou estudar mais um pouco e vou ser professor de música na educação. Uau. Então, ou seja, eu fiz uma prova na OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil, consegui a minha carteirinha da OMB e dali comecei a dar aula nas escolas. Eu era professor de música na educação. Ok. No E Brasil. ali, Quantos alunos já tiveste? Então, como eu trabalhava em escola, na primeira creche que eu estudei, eu tinha 320 alunos. Caralho. Então, era muita muito criança. trabalho, e tudo isso eu fazia, era diário, era reunião com os pais, ambiente escolar mesmo. Tipo, as pessoas perguntam, mas o que você é? Eu sou músico, mas eu, tipo, dava aula na educação infantil, dava aula Minha de filha, flauta. quando teve contigo, disse, vai ser meu professor na minha escola. Tipo, na escola a gente ensinava flauta doce, iniciação musical. Aí na educação infantil era a música que a gente chama de trava-língua, né? Que é criança que tinha problemas de falar. Língua presa, né? Isso. Língua Era atleta, lateralidade, era direita, esquerda, cognitivo, era pintura. Tudo isso que na escola as pessoas não sabem, que os pais não conhecem, a gente trabalhava com a música. E qual é essa importância no dia a dia, mano? Tu achas que isso faz toda a diferença? Eu vou te falar, Mauro Edson, isso me libertou. Porque não tem coisa melhor do que você chegar numa escola e tá, tipo, 320 crianças que não deixa você andar, tudo agarrado nas tuas pernas. Tipo, tio Michel. E você abre o teu telefone e tem mensagem dos pais falando, poxa, quero te agradecer porque meu filho só fala na sua aula e eu comprei a flauta, ele não para de soprar na minha casa e tem um violão, meu filho quer aprender. Tu não tem noção da alegria que é pra gente ver que a gente literalmente consegue transformar esse ambiente de internet, de tal, não que seja ruim, tá? Mas transformar essa vida segregada numa vida real. Exatamente. Tipo, pô, você conseguir ver uma criança cantar uma música dos anos 80 porque você conseguiu, de alguma forma, trazer para ele essa realidade. Okay. Então, isso tudo eu aprendi na pedagogia. Aí, as minhas aulas, né? Eu fiz muitas oratórias, li muitas coisas. Hoje eu tô meio relaxado. Então, mas li muitas coisas, conheci muitos pensadores. Assim, a nossa obrigação era poder conhecer como ser educador. Para quem não sabe, né, o pedagogo, ele é o cientista da educação. Ok. Então, como ensinar, ele estuda como ensinar, as melhores práticas. Agora, isso de certa forma desmistifica um bocadinho aquele conceito do músico. Sim. Ainda continuas a trabalhar com música, sim, mas num ambiente completamente diferente. Sim, outra vertente é onde que eu falo sobre essa questão do profissional da música. Okay. Então, às vezes a gente pensa assim, o cara não sabe nem falar, mas ele é cantor e ele é estourado. É um segmento. É um segmento. Tem outras muitas coisas. Então, só aqui eu já falei que eu era professor de cavaquinho e violão, eu era... Não podias nem ser cantor, só professor. Só professor. Então, ou seja, foi uma segunda vertente. Essas coisas começou a me levar a fazer festas infantis. Oh. Então, ou seja, a escola... Para os teus alunos, no caso, quando fazem anos, tu vais ver... o meu tio Michel, na escola, quando ia ver, os pais me contratavam para animar a festa deles.
Aí dali eu já comecei a ser animador cultural. Entendeu? Tipo, eu pegava aquelas músicas pedagógicas e tal, de gestos, de movimentos, e já levava para as festas infantis. Uau. Era já aquela automaticamente, os idosos, né, os velhotes, dançavam. Eu já comecei a trabalhar nas casas de repouso. Uou! Então, ou seja, delícia, nos centros dos idosos, dando aula para idosos, terceira idade. Então, ou seja, isso tudo é música. É música. Música. Quer dizer, a ideia que às vezes nós temos é que, tipo, um cantor, alguém que gosta de música, tem que ser a estrela, tem que estar no palco. Não, mas tem outras vertentes dentro da música, não é? Hoje... A didática, tanto aquela... E outros elementos. Sim, hoje assim, para ser... Assim, um ponto de vista pessoal, né, lógico, para ser bem sincero, hoje a pessoa não precisa estourar, ser famoso, vou até olhar nessa câmera aqui. Não, fala aí, explica. Tá? Então, você que quer ser cantor, você que quer ser músico, e você que quer viver da música, eu quero te dizer que você não precisa estourar, tá? Você não precisa ser um cara famoso para você viver bem e ser feliz com a música. Você só precisa, primeiro, gostar, ter amor e estudar aquilo que você gosta. Se você faz isso, com certeza você vai ser bem sucedido. No meu país, eu trabalhava, para você ter uma ideia, eu não vou falar de valores, porque aí também já vai de caso a caso. Exatamente. Mas no meu país, eu trabalhava de terça a sexta, dando aula em escolas. Ok. À noite eu tinha um projeto que se chamava Samba Entre Alunos. Que era o quê? Eu aluguei um espaço e dava aula para as pessoas da minha comunidade. E eu levava para os meus Cidade eventos. de Deus, certo? Isso, na Cidade de Deus, Okay. Depois já de um tempo. Então, ali a gente fazia alguns eventos. Então, ou seja, e isso também me dava uma rentabilidade. A escola onde eu trabalhava me dava uma rentabilidade. De sexta a domingo, eu estava fazendo os meus conceitos, os meus eventos de pequeno porte. Agora, a minha pergunta é... Michel, como é que é chegar a casa... no domingo, às 4 da manhã, então, e dizer, fui trabalhar e dormir até às 14. Sim. Sendo que o padrão normal daquilo que a gente conhece não é esse. Como é que lidas com isso? Isso também é um ponto um pouco negativo na vida do músico. Por isso que ele se torna uma pessoa solitária. Por quê? Porque a minha criação, família é primordial. Família eu sei. Tá aqui, ó. Por isso é que te provoquei nessa pergunta. Sim, família é primeiro ponto. Filhos, mulher e tal. Mas só que a gente trabalha. Aí fica trabalho e família. E aí? Então, ou seja, não participas na festa do aniversário. Então, vais levar a alegria para outras pessoas, sim, mas para a tua família às vezes não tem. Infelizmente, eu não tive como segurar algumas questões quando a gente fala de família. Uhum. Então, se você encontra na sua vida uma pessoa que entende o seu trabalho, que entende a sua correria, que entende aquilo que você está fazendo, você é um privilegiado. Porque realmente você não tem datas, você não tem horário. Entendeu? Já aconteceu de eu estar num lugar fazendo um concerto, uma festa, e naquela festa a pessoa me ligar e falar, poxa, Michel, o fulano faltou aqui no meu estabelecimento, tem como você vir? Fechar aqui. E eu, poxa, amor, infelizmente eu vou ter não vou que poder, ir, eu tenho aparecer um outro trabalho. Como médico, né, mano? E não tem como. Então é uma questão... Tem que entender, né? Você tem que estar com uma pessoa que te entenda, porque assim, eu não vou nem falar para você assim, mas a tua família, a tua mulher pode te acompanhar, não tem como. Porque se torna tão cansativo, não só fisicamente, mas mentalmente, porque você está no teu trabalho, você está com uma vibe. Imagina a tua família sentada esperando acabar aquele evento 2, 3, 4, às vezes 5 horas para ir para um outro lugar. Então, é muito complicado essa situação. Okay. Então, ou seja, por isso que, infelizmente, o músico ele se torna uma pessoa solitária. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aconteceu comigo em Angola. Eu, portanto, sou cantor também, pronto. Não sou tanto quanto eu gostaria de viver disso, mas pronto, como já sabes, não é possível. Entretanto, repara,
uma vez eu tive que cantar em 4 lugares diferentes. A mesma música. Mano, Tem isso. eu percebi as grandes estrelas da música. De Angola e... Epá, meu, ouve, esquece. Uma coisa é tu cantares e tu tens de ter a mesma emoção, porque é um público diferente. Sim. Ok? Epá, e eram lugares diferentes, mano. Tipo, em pontos completamente diferentes. Eu percebi, eu disse, espera aí. Aquilo foi num fim de semana, num dia, foi num domingo, não, foi numa sexta-feira, desculpa. No sábado ia ter que ir para uma outra província. Olha que, meu, eu não sou um canto, esquece, não tem nada que se pareça, estás a ver? Mas, cara, aquilo foi tipo, cantei na sexta-feira em 4 lugares diferentes. No sábado de manhã, às 6 da manhã, tinha que apanhar um avião para ir para Benguela, que era uma outra cidade, e cantei em 2 lugares a mesma música, que eu só tinha uma música. Depois saí de Benguela para o Lubango, cantei em 3 lugares, mano, e tinha feito obras em casa. Sim. E eu disse, pô, meu, eu não estou a usufruir das obras que eu fiz. Sim. Do tipo, meu, é isso que eu quero. Não, pera. Eu gosto disso, mas acho que não é tanto. Sim. Aí comecei a ter uma visão completamente diferente dos músicos. Estou a dizer isso por quê? Tal como o Facebook, por exemplo, há pessoas que trabalham com marketing digital, elas falam muito e têm conhecimento nessa área que é tipo, por todas as pessoas terem Facebook, elas pensam que todas entendem de marketing digital. Por todas as pessoas, de certa forma, cantarem, Michel, no banho, vocês falam no banheiro, na casa de banho, na festa, tem o karaoke, as pessoas pensam que sabem cantar. Sim. Na tua opinião, o que é, tanto, um limite do gostar de cantar e efetivamente ser um profissional de música, e ser um profissional e tempo. Ou seja, eu meio que respondi a pergunta que eu estou a fazer, mas eu quero que tu digas, porque epa, isso transcende, tipo, tu cantas uma música 3, 4, 5 vezes a mesma música com a mesma emoção, eu acho que isso não tem piada nenhuma, de verdade. Então, é importantíssimo isso que tu está falando, porque o músico, eu considero um músico todo aquele que faz alguma coisa relacionada à arte, que tira um som, para mim é músico. Então, ou seja... Como disseste no início. Então, daí vai o músico que é amador, aquele músico que quer estar em casa com a família, e o músico que trabalha e ganha dinheiro com aquilo. Então, se ele trabalha e ganha dinheiro com aquilo, ele precisa se aprimorar, ele precisa estudar. Por quê? Porque ele está sendo pago. Então, imagina se você paga um pedreiro para fazer um trabalho de qualquer jeito. Agora me acabaste. Não tem jeito. Agora acabaste comigo, mano. Não, agora então, foi a clara evidência da coisa, tá sabendo? O cara tem que se desdobrar. Então, tem que saber, mano. Tem que saber. Claro que tem músicos que ele se direciona. O que seria isso? Ele, poxa, eu quero cantar MPB. Então, ele vai ser o melhor da MPB, mas ele vai ter o público-alvo. Tem um músico que não, tipo, pô, eu sou músico, eu canto de A a Z. Então eu canto tudo, então ele está preparado para estar em qualquer tipo de ambiente. Não, todos os públicos. E vou te dizer, porque quando nos conhecemos, eu cheguei, o nosso amigo Cross, né, ligou, mano, vem aqui fazer um som. Tá fixe, pô, por acaso nunca tinha ido para o boteco. Sim. E eu disse, vamos lá, eu cheguei, você perguntaste, o que é que tu vais, o que é que canta aí? Eu disse, pô, esse cara tá confiante, mano. Porque já me fizeram essa pergunta. 1000 vezes, né? Assim, algumas pessoas já falaram comigo, a gente tem um concerto para fazer e tal, você toca o quê? Aí, tipo, qual estilo musical você toca? Aí eu falo, pô, mano, eu toco violão, cara. Eu toco, tipo, cavaquinho. Pede. Entendeu? Então, eu acho assim, quando você fala profissionalmente, você é cobrado por isso. Então, você tem que estudar. Agora, quando você toca sem receber, é outra história. É outro naipe. Não sei tocar essa música, não é meu naipe, não é isso que eu quero. Isso não te descaracteriza de ser músico. Exato, mas tu não estás a receber, mano. Acabou, entendeu? Tipo, tem pessoas que às vezes confundem essas coisas, entendeu? Às vezes você grava um vídeo tocando em casa, casual, e as pessoas vão lá nas tuas redes sociais e te detona. Às vezes compartilha aquele vídeo ali, mas só que não é a sua profissão. Você não está fazendo profissionalmente, aquilo está, tipo, massageando você. Exatamente, você está sendo feliz, você está se alegrando com a tua família, está se alegrando com algumas pessoas. Então, é diferente. Eu, assim, eu em cima disso, sem querer me alongar muito... Não, tranquilo. Michel. Em cima disso, eu falo isso porque para você que quer estourar,
como eu falo, né? Eu acho que eu passei um período assim, como tu falou, tipo, eu cheguei num momento que eu falei, eu quero ser o melhor, eu quero explodir, eu quero tocar com os melhores, quero cantar com os melhores, e comecei a investir. Eu estudava com um violonista, até vou falar o nome dele, que é o Gilson Verde, e numa época ele tocou num grupo muito famoso no Brasil, que se chama Vulpo Sereno, e eu estudei com ele 3 anos, o instrumento violão 7 cordas, né, guitarra 7 cordas, e eu me considerei um cara muito bom a ponto de poder tocar com os tops. E comecei a receber muitos convites para tocar com os tops. E conclusão, mas só que eu percebi que os tops ganhavam. Tipo, exemplo, você ia tocar você vai tocar com o Tim Maia, um exemplo. O Tim Maia Ed Mota ganha 50 mil reais e você ganha 300, 400 reais. Trazendo para euros, já que a gente está em Portugal, ele ganha tipo 5 mil euros, 10 mil euros, e você ganha 300 euros. Que loucura, mano. Isso você viajando, você postando foto, você fazendo Você tá com Ed Mota? Você dormindo em hotel, tirando foto em avião, viajando, de repente fazendo carreira. Ah, mas Michel, não, aquele que não é famoso, ele ganha 50 euros. O cara que toca pro famoso ganha 250. O famoso ganha 50 mil. Aí tu pensa assim, poxa, mano. E eu vivi isso. Eu comecei a tocar com os famosos, eu falei, poxa, calma aí. Algo de errado não tá certo. Sendo que, assim, as casas pequenas que eu tocava me rendia até mais do que tocar com os famosos. Tipo, eu não tô aqui frustrando o sonho de ninguém, eu tô sendo realista, a gente tá batendo papo mesmo cabeça e tal, e eu acho bacana a experiência que eu tive em tocar com os famosos, mas quem realmente quer viver daquilo e sabe que dá, quem quer viver e que dá, então lute para ser profissional da música. Diversificando. Foi o que eu fiz, tipo assim, até uma ideia que eu dou para as pessoas que querem viver da música, não fique agarrado em ninguém. Seja bom naquilo que você faz. Pega o teu instrumento e vai. Se você for cantor, não canta só aquele ritmo. Se você for guitarrista, violonista, não toque só aquela música. Se você quer viver daquilo, não se engesse e não ache que aquilo é o teu caminho. É nem vamos botar um médico. O médico não vai operar só uma pessoa, ele vai operar várias pessoas. Só opero rico, só opero branco, só opero criança. Só opero aqui em Portugal. Não, então vai estudar o inglês porque de repente você pode ser bom e ir para os Estados Unidos. Então, ou seja, se você quer viver disso, então você se ramifica a ponto das pessoas te ligarem. Entendeu? A ponto das pessoas falarem, pô, esse cara tem que tocar comigo. Não, e tocando nesse assunto, pô, tu aqui em Portugal, pô, cara. Então, isso. Estás em Grândola, estás em Lisboa, estás em Aveiro, estás... Pô, tá... Então, mas vamos trazer para os dias atuais. E nem estamos a falar ainda das aulas de... Você tá com tudo, cara. Isso é maravilhoso. Vou trazer, assim, para os dias atuais. Tipo, eu já vivo 10 anos da música. Tipo, as pessoas me perguntam o que você é. Eu sou músico. E as pessoas... E tem esse preconceito. Tipo, pô, não, tudo bem. E faz mais o quê? E fica, tipo, me perturbando até o ponto que eu falo, não, eu sou professor. Eu dou aula. Aí sim. Pode justificar, porque música não é. Não é. Então, não se preocupe com isso. Porque você nunca vai receber aquele, pô, bacana, mano. Pô, tu é músico? Que cara, bom, que legal. Mano. Não é. Tipo, aquele, não, tudo bem e tal. Pô, legal que tu toca e canta, pô, tu é engraçado, mas não, vou te ajudar e tal. E já quer te dar alguns euros a mais e tal, mas esquece, isso aí não vai sair, eu até agradeço, tá, gente? Pode botar mais dinheiro aí que eu tô feliz. Mas a gente não merece o respeito. Se não for tipo um cara estourado, tipo um Tim Maia, eles não vão te respeitar, eles acham que você não consegue. A gente fala do Tim, mas fala... Olha, por acaso, sabes o que aconteceu há dias? O Alexandre Pires foi para Angola fazer um show. Sim. E veio para Portugal fazer um show. E eu estive a analisar, falei com a minha esposa, eu disse, fogo meu, pensa só comigo. Há quantos anos o Alexandre Pires é Alexandre Pires, mano? Sim. Pô, cara. Então. Já passou na tua cabeça? Sim. A ideia de desistir de ser músico? Várias vezes. Várias vezes. E tanto que, assim, somando no que eu falei, a música, ela é
o dia a dia, né? Tipo, como todas as profissões. Então, já teve, tipo, quando eu tive um relacionamento, o meu primeiro relacionamento sério, de morar com a pessoa, eu fiquei quase uns 10 anos sem pegar no instrumento. 10, mano. Sim, justamente por causa disso que a gente falou. Tipo, a pessoa Queria não ser entendia. família. Não entendia que era aquilo que eu queria. E todas as vezes que eu pegava um instrumento, a pessoa, poxa, mas por que você não vai trabalhar na obra? Por que você não vai fazer isso? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você é um boêmio. Sim. Vive na noite. Sim. E eu abandonei naquela época a música total. Até dentro da minha casa. É o meu irmão que sempre fala isso, meu irmão também é músico, ele sempre fala isso. Tô louco pra conhecer teu irmão. Tu vai conhecer. Ele tá chegando aí, né? Tá. Não sei se esse ano, tu cantaste uma música dele, uma composição dele, sim, pá, que me arrepiou, mano. Sim. Me arrepiou mesmo. Ele é bom. Mas pronto, estavas a dizer? Então, e eu já quis desistir, mas aquilo que eu falo, eu tenho a mesma alegria que eu tenho quando eu tô tocando num concerto, ou na escola, ou no centro. É a mesma, né? É a mesma que eu tenho quando eu tô na minha sala, sozinho. Tipo, não muda. Tipo, é aquilo que eu falo da companhia, música pra mim, e quero aconselhar você, pai e mãe, e terceira idade, e segunda idade, todas as idades. A música, ela te transforma, você não precisa de ter, claro que não é essa a intenção, mas você não precisa de ter plateia. Você pode sentar na tua casa, tocar teu instrumento, e se relacionar você com você, porque as letras falam com você, a harmonia fala com você. Então, quantas vezes eu, chateado em algum ambiente, ou sufocado, ou com problemas, eu pegava o meu instrumento e transformava aquilo em letras, em melodias, e aí, quando eu ia ver, já estava às vezes chorando, já estava às vezes ligando para a pessoa, e a pessoa ia na minha casa, a gente sentava, e quanto a música, ela, tipo, me somou de uma forma que eu não tenho nem palavras, cara. Olha, sabe o que a minha esposa fala? E eu também eu comprovei isso. Eu, quando toco, fico com sono, cara. A sério. Mas eu no início pensava, pô, mas o que acontece? É que eu pego um violão, começo a tocar uma cena e tipo, vou dormir. E ela diz, não, isso te relaxa. Sim. Só mais tarde que eu, é verdade. Tipo, e eu acho que isso é fantástico, mano, de verdade. E hoje, sem querer te cortar, e hoje é nessa questão de tocar aqui em Portugal, não sei se a gente ainda vai trazer essa parada para pauta. Então não, por quê? Por favor. Então, quando eu vim para cá, para Portugal, eu vim com o pensamento de voltar para o meu país. Já vai fazer tipo, um ano. Vim para fazer um mês, né? Então, tipo, eu tava com N problemas. Aí é onde que eu falo sobre essa questão de dinheiro, sabe? Tipo, cada um com um pensamento. A música, ela me sustentava no meu país. E me sustentava muito bem. Muito bem, é verdade. Bem, tava bem feliz. Mas como diz o meu amigo, estava muito bem, obrigado. Sim, estava estruturado, já 10 anos trabalhando em escola, dando aula, tinha meus projetos. Estava bem, entendeu? Estava feliz, estava dentro do meu objetivo, porque ser famoso eu já vi que não era bom. Já vi. Não que não seja, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pra ti não foi. Tipo, eu gosto de estar com todo mundo. Da descrição, eu gosto de sentar. Eu sou bem na minha. Então, ou seja, só que eu tava com alguns problemas pessoais e precisava um pouco respirar outros ares. E cheguei em casa, falei, poxa, irmão, eu vou para Portugal. Vou ficar lá uns dias lá e depois eu volto e a vida continua. E ele, vai sim e tal. E comecei a pesquisar cursos para vir com visto de estudante, comecei a pesquisar algumas coisas, fazer um mestrado aqui, que o meu primeiro objetivo era fazer um mestrado aqui, e fui na internet, fui tentar fazer uma pré-matrícula, e eu falei, não, vou e fico lá 20 e poucos dias e volto. E vim na época do meu aniversário. Já agora qual é que é? Dia 9 de junho, vamos fazer uma festa. Caraca, eu faço dia 1 de junho, mano. Ah, é? Caraca, a gente é gêmeo! Peraí. A gente é gêmeo! Troquei aqui as câmaras, vamos lá. Sim, e então eu vim pra cá e eu comecei a visualizar isso, sabe? As oportunidades. Aí é onde que eu te falo sobre essa questão do que a gente faz
de como a gente faz e da responsabilidade, né, do profissionalismo do que a gente faz. Então eu vim com o meu cavaco, vim com a malinha de mão, e as coisas começaram a mudar na minha cabeça. Já conheci algumas pessoas. Te ajudaram? Já corri atrás de documentação tal, e comecei a trabalhar com coisas que não tinha nada a ver e que nem convém falar aqui, e não desmerecendo ninguém, mas... Cada um na sua praia. Aí comecei, mas até onde que eu trabalhava, a música estava interligada. Nos períodos de descanso. Tipo, terminamos o trabalho, pode ficar tranquilo, eu pegava já meu cavaco, aí já tocava pro indiano, já tocava pro nepalense, já tocava já pro iraniano, pro português e tal, e ali a gente fazia a nossa festa. E pronto, e ali fui conhecendo e fui trazendo essa minha realidade. E hoje vai fazer 1 ano, e graças a Deus as coisas estão começando a caminhar. Não, tu dizes começando, mas estás a ser muito humilde, na verdade é isso. É porque, como já fiz um spoiler há pouco tempo, do Michel, pelo profissionalismo, e aliás, nós falávamos muito sobre isso, e falámos muito sobre isso, porque, é assim, um médico é médico em qualquer parte do mundo, e não precisa estar com bata branca. Se alguém cair, ele vai para lá, tipo, é instintivo, mano. Sim. Ou ele não é médico. Um polícia, mano. Estás a ver? Se acontecer uma irregularidade, ele vai... Ele, tipo, é uma coisa natural. E tu és músico, tu és artista, mano. Tu és artista. E, tipo, tu podes... Olha, vou-te contar uma coisa que eu vi na internet. E, pá, e foi... Eu já te mostrei, já falei do Anselmo Ralph. Sim. Do Matias Damasio, te falei que uns artistas que eu gosto muito em Angola. E ele fez aqui o The Voice Portugal. Sim. E pegou uma vez numa nota de 20 euros. E acho que o jovem não tinha sido escolhido. Ele pegou na nota de 20 euros e amassou. E disse, o que é isso? Não, primeiro pegou e disse, o que é isso? Uma nota de 20 euros, ok. Amassou, o que é isso? Uma nota de 20 euros. Disse, mano, não importa o que a vida fazer de ti, o teu valor é o mesmo, mano. Sim, muito importante. Então, tipo, mano, sim, tu podes estar numa outra profissão, eu posso estar numa outra profissão, mas a gente é artista, sim, mano. Isso é uma coisa que faz toda a diferença, é uma coisa que, querendo ou não, a gente vai sempre ser, tá vendo? E por mais que o mundo diga que não, mas, cara, tu não vais conseguir fugir disso. Então, hoje eu estava conversando com a miúda justamente sobre isso. Ela deve ter para uns 18 anos, 17. E ela falou que o sonho dela era viver da música. Uau. E a gente estava conversando justamente sobre isso, porque tu também já está em Portugal há bem mais tempo que eu e sabe como é difícil viver da música aqui em Portugal, né? Aqui, em qualquer parte. Até estabilizar, mano, sim, né? Sim, tem países que são... mais difíceis. Tem países que é mais turístico, né? Então, exato, é mais fácil. E em determinadas épocas também. Tipo, eu vim do Brasil, então o músico ele se desenrasca lá bem tranquilo. Se ele for um bom músico, tiver uma... Tem sempre alguma, vai gravar aqui, ou vai fazer ali. Sempre tem. E aqui na Europa já é um pouco mais complicado, porque além de não falar o nosso idioma, né? Portugal até que não, mas além de não falar o nosso idioma, a cultura musical é totalmente diferente. Então, a gente toca para brasileiros, como eu tenho que te apresentar um cara. Desculpa lá, peraí. Desculpa só te cortar. Não esquece o que vais dizer. Sim. Eu tenho que te apresentar o Luís Caracol. Pá, é um cantor português. Eu acho que ele é um cantor brasileiro. Ele é português. Luís, pô, tu sabes que eu gosto de ti, mano. É um cantor incrível. Sim. Tu tens que conhecer o Luís, mano. Eu nunca, não sei como é que eu ainda te mostrei as cenas dele. Luís Caracol, procura. Pô, mano, o cara é muito fera. Mas pronto, estavas a falar sobre a musicalidade regional, né? Portanto, no caso aqui. Aí eu conversando com essa miúda e ela falando sobre essa questão de viver da música, né? Uhum. Que acredito que é um ponto central pra gente falar sobre os heróis, né? Tipo, e eu falo assim, com experiência, como já te falei que eu já tô com 40 anos. E eu acho que dá pra viver da música. Diversificando, né? Para você que curte essa vibe, dá para viver da música, você que quer viver, quer se preparar, eu acho que... Mas a linha começa nisso, tipo, objetivo, propósito, ter que estudar para você se profissionalizar. Aí vem essa questão que a gente está falando desde o início. Mas ele não é músico se ele não estuda. Não, ele é músico, mas ele não é profissional da música, é diferente. Não vive, dá. Então, ou seja, dá para viver. Mas para isso você tem que ser aquilo que você quer ser. Okay. Você não tem que estar, tá? Porque é diferente. Tipo, poxa, eu conheço muitos músicos que tocam muito mais do que eu.
que são, como dizem, né? Tipo, eu sei o básico para eu me desenrascar. Ou seja, se você quiser estudar comigo, você vai aprender a tocar o básico. Já agora? Para tá vivendo a tua vida. Já agora, podes dizer que... Não, conclui. Depois vamos falar sobre esse gancho, é melhor. Mas só que essas pessoas, elas estão na música. Exato. Então, ou seja, elas estudaram para viver da música, ganhar com aquilo. Agora, tem gente que é a música. Então, tem gente que não precisa, às vezes, entre aspas, nem estudar. Eu posso enumerar pessoas autodidatas na música que nem... Não. Chegou, tu olhou e falou, pô, mano... Esse daí não tem nem o que fazer, mano. Só bota ele pra gravar, ou bota ele pra palestrar, ou bota ele pra dar aula. Sabes que o Tiago Lacerda nunca foi ator, nunca estudou isso, por acaso fiquei a saber isso hoje. Então, tu olha... Mas pronto, olha, Michel, é assim, nós podemos ficar aqui toda noite a falar e falar e falar. Epa, foi incrível, é incrível estar aqui contigo. Eu não te quero só uma vez, eu quero mais vezes. Pega o teu cavaquinho, o teu violão. No caso, deixa só fazer aqui uma ressalva rápida. Assim, pessoal, esse é o primeiro episódio do Heróis do Dia a Dia. Tenho aqui o meu amigo amigalhaço, como dizem em Portugal. Portanto, Michel Faria, ele é músico, instrumentista. Michel, eu ia te pedir para falares daqui a bocadinho sobre o projeto que tu tens de ensino de música em Aveiro. E também eu sei que estás aqui a bolar aqui um projeto a nível digital, não é? E também ia pedir para as pessoas também, para dares aqui a dica das tuas redes sociais, para as pessoas também te seguirem, conhecerem, trocarem um papo, porque tu és água limpa, como diz o meu amigo, para passar aqui uma ideia. Pessoal, é assim, como eu disse e repito, esse aqui é um podcast que veio para ficar. Eu vou dar o meu melhor. Quero contar também com o vosso apoio. Sigam nossas páginas nas redes sociais, cliquem aqui no sininho, participem e façam parte dessa comunidade que nós queremos desvendar e conhecer outros heróis do dia a dia. Já agora eu peço a ti, é melhor, né? É como dieta, em Angola se diz nós entre nós, é um dialeto. Desculpa, que indiques aqui outros profissionais que tu achas que fazem sentido estar aqui comigo e conversar e mostrarem também o outro lado da profissão que elas têm, porque são realmente heróis do dia a dia. Então, clica aqui, siga aqui nas nossas redes sociais, também comenta e indica aqui profissionais, não somente áreas, mas como pessoas que estejam aqui em Portugal, ou que a gente possa fazer aqui uma videoconferência e conversar um bocadinho com essas pessoas que são heróis, ok? Entretanto, Michel, ia deixar contigo aqui para deixar também aqui a dica das pessoas para as pessoas que queiram eventualmente aprender cavaquinho e violão, não é? Sim, aqui em Portugal eu tô, como eu já disse, né, vou fazer 1 ano no mês que vem e graças a Deus as coisas têm caminhado. Eu tenho tido muita procura para aula de cavaquinho brasileiro e violão brasileiro e os ritmos brasileiros e tal. E graças a Deus, também com muita dificuldade, consegui um espaço, né, em Aveiro, que para quem não conhece... Bem ali na Ria, não é? Isso, para quem não conhece Portugal, Aveiro, a gente está no centro de Portugal, né, na região central de Portugal. Então, para quem conhece Aveiro, tá bem na Praça do Peixe, bem no centro ali onde que passam os barcos. Centrão, né? Bem no centrão ali, então... Você que quer conhecer o projeto, só me seguir nas redes sociais. Como o Mauro Edson falou, né? Eu tô aí na luta também. Não é muito a nossa praia, né, mano? A gente é músico, né, e tal. Mas a gente tá aí para atender uma demanda que, graças a Deus, existe. Né? A gente, como eu costumo falar no nosso país, a gente está revolucionando coisas que não existiam num país que não é o nosso, né? Mas graças a Deus a gente tem trago coisas positivas. Então convido você a conhecer um pouco mais do projeto lá no meu Instagram, Michel_Farias59, que é o meu Instagram. E outras coisas vai surgir aí. A gente está com o pensamento aí de montar realmente outras coisas. E estamos dando aula, eventos também aí, festa de aniversário, café, bar, coisas maiores. E estamos na correria aí. E quero dizer para você, brasileiro, angolano, português, graças a Deus, hoje nós estamos vivendo só da música, tá? Pode ser até um tema de outros dias para falar um pouco mais da vida pessoal, como o Michel está se mantendo aqui em Portugal. Mas assim... Eu não sou música. Tem gente que acha que não, né? Mas dá para viver? Dá. Então, eu sou prova disso, que eu tenho vivido só da música. Como o Mauro Edson falou, estou tendo a oportunidade de rodar
todos os cantos de Portugal, desde do sul até o norte, até o centro. Graças a Deus tenho conhecido coisas que eu achava que não ia conhecer e tem dado muito certo. E agora estou aí com um projeto de música e vambora. Vamos ver onde que a gente Que maravilha. Tá? Quero que cantar maravilha. uma musiquinha aqui. Vai cantar. Olha, pessoal, então é isso. Hoje foi o nosso primeiro episódio. Tivemos aqui o Michel Farias, que é músico e falou um bocadinho do outro lado e pratica ser músico, queres entrar nesse setor. Portanto, conheceste um bocadinho mais sobre o outro lado de que envolve então esta profissão lindíssima, mas que também tem os seus desafios e aqui umas manhas, né? Umas malemolências que é para poder então viver daquilo que gostas e daquilo que eventualmente faz todo sentido. Olha, da minha parte é tudo, só me resta mesmo agradecer. Foi um prazer ter-te aqui deste lado. Espero que estejas aí no próximo episódio, em que vamos então falar com outro profissional e mostrar os heróis do nosso dia a dia. Eu posso pedir música? Posso? Fica à vontade. Posso pedir música? Vambora. Vai lá. Agora pronto. Vamos sarará crioulozinho? Opa! Epa, só se for agora, né? Vai lá. Mas tu é que vais cantar. Vambora. E meus olhos coloridos e fazem refletir. E eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado e todos querem imitar. Eles estão baratinados e também querem enrolar. E você ri da minha roupa e você ri do meu cabelo e você ri da minha pele e você ri do meu sorriso. E a verdade qual é? E a verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo e tem cabelo duro. É sarará crioulo. Vamos que vamos! Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo. Epa! Valeu, gente. Valeu. Só, até a próxima. Um grande abraço. Tamo juntos. Eto Mudieto. Heróis do dia a dia. Tamo juntos. Valeu. Michel, meu irmão. Poxa. Oxe, um brindezinho. É tudo nosso. Rolou de boa?